Boa noite, de novo. Nossa igreja, ela tem contribuído com missões. Nós temos aprovado na Assembleia da Igreja uma contribuição para, se não me engano, 25 missionários. Nossa igreja também tem um programa do bazar missionário, que vários irmãos doam algumas roupas ou calçados ou peças para serem vendidas a um preço muito, muito, muito pequeno. Realmente, todo esse valor é revertido para os missionários. E muitas peças do bazar, quando os missionários vêm aqui na igreja, eles levam, né, roupas para suas esposas, para eles mesmos. Isso é uma prática até das igrejas norte-americanas, é uma prática muito saudável, né? Nesse sentido, a irmã Gessina avisa que está precisando já de mais doações, né, irmã? A irmã Gessina avisa que precisa de mais doações já para o bazar. Mas também nós temos o Coração Missionário, que é o título até da nossa conferência anual de missões, Coração Missionário. Coração Missionário é um projeto de oferta de fé, além dos dízimos que cada irmão oferta ao Senhor. Também você pode ter o privilégio de ofertar especificamente para um missionário. Bota o nome do missionário no envelope e o valor para o sustento daquele missionário. Ou pode ofertar para o Coração Missionário e o departamento de missões, na pessoa da irmã Gessina, vai direcionar esse valor para os missionários. E talvez você pense, vixe, pastor, a gente dá muito dinheiro para os missionários, não é? Talvez você pense isso, mas é pouco. Ainda é pouco. Se você teve a oportunidade de conversar com missionários, se você teve o privilégio de vivenciar um pouco da vida deles, e você pode fazer isso indo na viagem missionária, lá para Itapiúna. Você pode fazer isso indo lá no evangelismo, lá em Pacajus. Você vai vivenciar um pouco da vida, pelo menos aí, de 2 missionários. Nas conferências missionárias também, nós vivenciamos muito do que é o ser um missionário. E aí você vai entender por que eu estou dizendo que é muito pouco. Na verdade, desde o começo da Igreja do Senhor Jesus, poucas foram as igrejas que se comprometeram em sustentar os missionários. E nós queremos ser uma igreja que pensa primeiro nos missionários, para depois pensarmos em nós. Nós queremos ser esse tipo de igreja, porque esta é a igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo, como nós lemos na sua palavra. Por isso hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós queremos aprender que devemos suprir o que for necessário para os missionários. Nós queremos ser uma igreja que está empenhada em suprir o necessário para os missionários. Essa é a ideia que nós vamos meditar hoje à noite, na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê esta visão. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem suprido até aqui, ó Pai, as nossas necessidades, e certamente cremos que há de suprir todas elas. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento, a visão, a coragem, a força de pensarmos primeiramente nos nossos missionários e termos uma atitude de fé, de sustentá-los financeiramente, em oração também, mas financeiramente, para que estes homens e suas famílias tenham o necessário para poder fazer bem a proclamação do teu evangelho até as localidades que nós não podemos ir. Ajuda-nos a ser uma igreja assim. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Devemos suprir o necessário para os missionários. Vamos observar isso em 3 considerações
pensando na igreja de Tessalônica e na vida do apóstolo Paulo. Primeira consideração é que a natureza do serviço do missionário é glorificar a Deus. Essa é a natureza do serviço de qualquer missionário. Ele vai proclamar o evangelho, não porque necessariamente ele queira. Isso é muito interessante. Mas porque Deus o chamou para isso. E não tem como dizer não para o Senhor. Não tem. E então o missionário vai em obediência a um chamado de Deus, um missionário aquele específico. Em um certo sentido, todos somos missionários porque proclamamos o evangelho, sim, mas este que eu estou falando é aquele que vai a uma outra localidade, deixa casa, deixa trabalho, deixa até um certo conforto para viver de ofertas. E este missionário vai a um local que nós não podemos ir como igreja, a igreja não vai poder toda ir lá para Itapiúna, ir lá para Pacajus ou ir lá para Cabo Verde. Os missionários vão. E estes homens foram chamados por Deus. A missão deles é glorificar o nome de Deus, onde quer que eles estejam. E, obviamente, a partir da pregação, Deus vai salvar aqueles que ele quer salvar naquele povo. Então, o missionário, pensando no apóstolo Paulo, ele apresenta os resultados do seu ministério. Olha o capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, versículo 1. Paulo diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, Paulo, quando chegou em Tessalônica, ele pregou o evangelho por cerca de 2, talvez 3 semanas, e ali, em 3 semanas, Paulo, ele plantou uma igreja. Isso é um negócio muito interessante, porque nós, teoricamente, como igreja, na modernidade, temos uma condição muito maior do que a que Paulo teve nesse período. Muito maior. E em 3 semanas, Paulo plantava uma igreja. Nós levamos 5, 10 anos. Eu nunca entendi isso. Eu não sei. Talvez Deus não esteja nos abençoando. Talvez o Senhor não esteja nos dando o privilégio de ver igrejas plantadas. Pode ser. E aí nós devemos pedir perdão do nosso pecado e buscar o Senhor. Por quê? Não sei, Deus sabe. Só sei que esse missionário aqui, em 3 semanas, ele chegou, pregou, pessoas creram, verdadeiramente começou a igreja em Tessalônica. E isso nós devemos refletir hoje. Por quê? Eu não tenho essa resposta, confesso, mas eu me pergunto, por que em 3 semanas uma igreja começava com menos recursos do que hoje? Nós temos muitos recursos. E hoje nós não conseguimos isso em 1 mês ou em 1 ano. Não sei, não entendo. Talvez porque a grande quantidade de deturpação do evangelho se tornou tão grande, pode ser que inviabiliza, mas realmente eu não consigo eu mesmo me convencer e me explicar isso para mim. Mas sei que o apóstolo fez, Deus abençoou e uma igreja estava ali plantada e Paulo está escrevendo para essa igreja dizendo, houve frutos, houve uma igreja que cresceu aí. Capítulo 2 ainda, verso 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio de muita luta. Veja que o ministério do apóstolo Paulo aqui, lá em Tessalônica, ele foi logo depois de uma grande perseguição em Filipos, quando Paulo esteve preso, foi maltratado ali e libertado pelo Senhor, e teve frutos também da sua estada em Filipos, na conversão do carcereiro, conversão de Lídia e de outros ali. Então, Paulo deixa claro que ele veio em meio a perseguições e dificuldades. Então, podemos fazer uma retrospectiva e ver como foi essa ida do apóstolo Paulo para chegar até em Tessalônica. Filipos para Tessalônica era meio que caminho, mas Paulo, como missionário, ele não queria ir para a Macedônia, cuja capital era Filipos. Macedônia era uma parte da Grécia, que com a conquista do Império Romano foi dividida em Acaia e Macedônia. E a cidade mais importante da Macedônia era Filipos, o nome do pai de Alexandre o Grande. Então, olhe lá em Atos, capítulo 16, versículo 9, e o livro de Atos nos mostra a trajetória do apóstolo Paulo, como missionário, para chegar até Filipos e então
em Tessalônica. E você vai perceber que a natureza do ministério do missionário é a glória de Deus, que é exatamente a consideração que nós estamos observando agora, a primeira das três. Lá em Atos 16, 9, nós lemos assim: à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era do propósito de Deus que crentes ali surgissem na Macedônia. E então, o apóstolo Paulo, tendo esta visão dada pelo Senhor, ele foi até a Macedônia. Olhe também o versículo 6, nós lemos o verso 9, olhe o verso 6 do mesmo capítulo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria realmente ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Então, é uma coisa muito interessante. O Senhor é que é o dono da obra de evangelização. Tem horas que Deus diz: eu quero que você pregue nesse canto. E em alguns momentos Deus diz: não pregue naquele canto. Não entendo o porquê. Só não sou besta de questionar a Deus. Paulo, pela graça de Deus, teve visões que o orientavam. Hoje nós entendemos que esse período de visões, de dons sobrenaturais cessaram. Como é que se observa então, hoje, o local para plantar uma igreja? Você manda um missionário ou irmãos da igreja pregar o evangelho naquele local por um certo período de tempo. Se pessoas se converterem ali começa uma igreja. Se pessoas não se converterem ali, então é porque não é para começar uma igreja naquele local. Hoje entende-se assim. E então, olhe aí o verso 12, ainda do capítulo 16, perceba que Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia, como se fosse a capital da Macedônia. Atos 16, 12 diz assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. Então foi nesse momento que Paulo teve a sua conversa com Lídia, uma mulher que tinha um grupo de oração, lá em Atos 17, do versículo 14 e 15, e esta mulher se convertera, e também houve a conversão da jovem possessa de espírito adivinhador, que foi no versículo 16. Lá em Atos, ainda no capítulo 16, versículo 20, nós lemos ainda: e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E foi nesse contexto que o carcereiro e a sua família se converteram. Então você já tinha aí o início da igreja de Filipos. Você tinha Lídia e talvez algumas mulheres, você tinha a jovem possessa e você tinha o carcereiro e sua família. Digamos que talvez dessem umas 10 a 15 pessoas, começo da igreja de Filipos. Então, olhe aí Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, então, ele pensa que vai ser morto, porque como é que ele ia explicar a fuga do apóstolo Paulo de uma maneira sobrenatural? Ninguém ia entender, a culpa recairia sobre ele. Mas pela graça de Deus, Paulo conversa com esse homem e ele entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo e então é salvo. Este foi o começo da igreja de Filipos. E veja que foi turbulento, foi difícil, foi no meio de prisões. Depois, Paulo foi para Tessalônica e ele começou a pregar o evangelho ali naquela igreja. Perceba então como o missionário se portou no seu ministério naquela igreja. Volte para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estamos observando a natureza do ministério de um missionário, que é a glória de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 3.
Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo aqui, ele começa a falar sobre uma certa dúvida que surgiu na igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses, em algum momento, não toda a igreja, mas um grupo provavelmente, começou a achar que Paulo pregava o evangelho para ganhar dinheiro e para viver desse dinheiro, como se ele fosse um tipo de mercenário. Na verdade, não era o caso. Por isso que Paulo diz: minha exortação, ou seja, a pregação, não vem de engano, nem de impureza, algum tipo de maquinação para ganhar o dinheiro de vocês, e nem vem de dolo, estratégia aí argumentativa. Eu não estou argumentando para ter o dinheiro de vocês. Por que Paulo começou a falar assim para os irmãos de Tessalônica? Porque embora os irmãos de Tessalônica, aquela igreja, fosse muito boa na pregação do evangelho, fosse um modelo para os gregos, no sustento missionário, essa igreja estava errando e muito. E então Paulo elogia no capítulo 1, que nós não lemos, você pode ver depois em casa, o quanto Paulo elogia aquela igreja. Vocês são um modelo. Os outros povos viram a conversão de vocês, dos ídolos para o Senhor Jesus Cristo. Vocês são um modelo de testemunho e de pregação. Mas no sustento missionário, infelizmente, não estão sendo. É o caso da igreja de Tessalônica. Olha o versículo 4. Paulo diz ainda, 1 Tessalonicenses 2, 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Paulo diz que foi aprovado pela vida de dedicação à pregação da palavra de Deus. A sua conduta mostrava que ele era um pregador do evangelho, um homem de Deus, um missionário do Senhor. Ele não era um embusteiro, um mentiroso, um mercenário. E aí, por isso é importante relatar o que ele passou em Filipos. Um mercenário não seria preso ou sofreria torturas por causa do evangelho. Logo, logo ele se retratava da mensagem que estava pregando e ia para outro local. Mas Paulo mantinha sua fé, confirmava sua mensagem e estava disposto a sofrer prisão e muitas outras dificuldades e perseguições, caso fosse necessário, por conta da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo aqui está mostrando aos tessalonicenses: esta é a natureza do ministério, a glória de Deus. Estou aqui, Paulo dizendo aos tessalonicenses, para glorificar o nome do Senhor, edificando esta igreja. Então não pensem que eu vim só para ganhar o dinheiro de vocês. Infelizmente hoje, por causa da teologia da prosperidade, e que muitas igrejas ditas evangélicas têm usado esse tipo de pregação e extorquido mesmo dinheiro do povo, nós ficamos tímidos ao falar do dinheiro para os missionários. Mas é importante perceber que naquela época Paulo sofreu isso. Paulo estava sendo acusado por esta igreja de mercenário, porque os tessalonicenses não queriam ajudar financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. E se talvez algum missionário viesse na nossa igreja com um discurso parecido com o de Paulo, nós ficaríamos com raiva. Nós ficaríamos chateados pela ousadia daquele missionário chegar na nossa igreja e exigir sustento. Como pode? Mas eles, irmãos, são soldados do Senhor de primeira linha. Porque eles estão no campo de batalha que nós não podemos ir. Eles deixaram muitas regalias de lado para fazer um ministério que nós não podemos estar lá. E é obrigação da igreja do Senhor manter os missionários. E percebemos isso e vamos perceber neste texto. É obrigação da igreja do Senhor. Não é obrigação da igreja do Senhor ter ar-condicionado. Temos porque o Senhor nos abençoa, mas não é obrigação da igreja do Senhor. Não é obrigação da igreja do Senhor ter muitos luxos e regalias que nós temos. Não é obrigação. Não estou dizendo que é pecado nem que é errado. Pelo contrário, é bom termos um clima agradável aqui para poder ouvir melhor a pregação do evangelho. Mas não é uma obrigação nossa. Mas sustentar o missionário
É obrigação. É obrigação da igreja do Senhor Jesus. E você vai perceber que o ministério destes homens é um ministério para a glória de Deus. E não para eles, digamos assim, viverem como mercenários extorquindo a igreja. Não é o caso. Esta é a primeira consideração, a natureza do ministério dos missionários. O ministério deles é para a glória de Deus. Um missionário mesmo, no dia que não tiver sustento de nenhuma igreja, o que é que ele vai fazer? O que Paulo fez. Ele vai trabalhar e vai ser missionário. E vai sofrer mais, porque ele vai trabalhar e ainda assim pregar o evangelho e plantar uma igreja é muito complicado. Eu conheci um homem na cidade de Salitre, ele era missionário de uma outra denominação, a denominação deixou ele lá naquela cidade e diz, prega o evangelho aí, depois a gente vai te ajudando. Esqueceram ele lá. Salitre é uma cidadezinha bem longe, fronteira Ceará com Piauí, quente mesmo. E quando eu era professor da universidade lá no Crato, de vez em quando eu ia dar módulos na cidade de Salitre. E aí um aluno era esse homem. E ele ia todo bem arrumado, parecia que ele estava indo para o culto, né? E aí ele me contou a história, que ele se tornou lixeiro, faxineiro, vendedor de picolé, vendedor de tapioca, fez tudo o que foi necessário para sobreviver e plantou 2 igrejas. Igrejas lá com convertidos lá, e ele querendo estudar, até diferente da sua denominação, que era de uma origem neopentecostal, que não valoriza tanto o estudo, mas ele querendo estudar tanto a palavra, como até outras áreas. Então, é uma vergonha para a igreja, quando o missionário não está bem cuidado. É uma vergonha. Sabemos que nós também temos as nossas limitações, mas nós temos que investir, né? E sempre pensar, vamos fazer o melhor para que os missionários tenham condição de focalizar no seu ministério, de levar o evangelho aos perdidos naquela localidade. Uma segunda consideração, pensando ainda na igreja de Tessalônica, é a postura do missionário diante do seu sustento. E eu já falei até a ilustração que era desta consideração, né? Ela já introduz esta consideração. A postura do missionário diante do seu sustento. O missionário serve a igreja por amor a Deus. Mesmo que a igreja não sustente, ele vai continuar sendo missionário. Ele vai continuar sendo missionário. Observe então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Mais uma vez, Paulo está mostrando, eu nunca bajulei vocês para ter o dinheiro de vocês. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Mais uma vez, Paulo está rebatendo a acusação daqueles irmãos de que ele era um mercenário. E ele chama quem por testemunha? Deus disto é testemunha. Deus sabe, Paulo dizendo, que eu nunca vim com intuito ganancioso para extorquir dinheiro de vocês, de forma nenhuma. Mas tem o outro lado da moeda. A igreja tem que manter os missionários. E então, no versículo 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo, ele não bajulava, ele não agradava, ele não fazia aquele tipo de politicagem para agradar os irmãos, para poder ter o favor financeiro da igreja. Paulo não fazia isso. Não quer dizer também que Paulo era bruto com os irmãos. Não, ele tratava os irmãos com amor, com consideração, por serem irmãos em Cristo. Não com o intuito de ter favores financeiros. Isso é muito claro aqui, né? Jamais andamos buscando glória de homens. Não estou buscando a glória diante de vocês. Mas a igreja tem que aprender a manter o missionário. E no versículo 7, embora, que é o versículo tema da nossa meditação hoje, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, e aqui é muito pesado, exigir de vós a nossa manutenção. Como enviado de Cristo, o apóstolo diz, eu poderia exigir. Até porque foi Paulo que plantou aquela igreja. Foi Paulo que acompanhou aqueles irmãos. Mas agora, por um problema que a igreja estava passando, um problema doutrinário, os irmãos não estavam querendo apoiá-lo financeiramente. Não só não estavam querendo, como não o apoiaram mesmo.
E Paulo teve que trabalhar noite e dia, em fadiga e cansaço, e ainda pregar o evangelho. Pregar o evangelho por si só já é difícil, não só pelo cansaço físico, mas pelo cansaço espiritual. Não é fácil você entrar na vida, nos lares de pessoas e perceber lares destruídos, você pregando o evangelho, pessoas dominadas pelo álcool, pelas drogas, pelo adultério, pela prostituição, pessoas destruídas pelo seu pecado, e você passar o dia pregando o evangelho e ouvindo das mazelas das pessoas. Não é fácil, com o objetivo de levá-las ao conhecimento de Cristo para a salvação. Desgaste físico, mas extremamente espiritual, um desgaste espiritual enorme. E o apóstolo Paulo diz, eu podia exigir de vós a manutenção. Imagina um missionário chegando em nossa igreja, na conferência missionária, quando eles falam do relatório deles, e um missionário, se ele dissesse isso, eu acho que nós ficaríamos até chateados com aquele missionário. Eu acho. Mas nós não deveríamos. Nós deveríamos orar ao Senhor e pensar como podemos melhorar no serviço do sustento aos nossos irmãos. Sabemos que não podemos fazer muito, mas sabemos que o Senhor pode nos dirigir a fazer mais. Sabemos as nossas limitações, mas sabemos que o Senhor, para Deus não há limites. E aqui entra na linha entre a razão e a fé. E posteriormente observaremos que uma das igrejas que mais ajudou o apóstolo Paulo foi a igreja de Filipos. Uma igreja simples, uma igreja pequena, uma igreja que não teria condições. Igrejas ricas na época. Éfeso era uma igreja rica na época, era uma igreja muito rica. A igreja de Corinto era uma igreja rica também. Corinto também era uma negação no sustento dos missionários. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica. Era uma igreja cosmopolita, grande, tinha muito comércio. Mas a igreja dos Filipenses, que era bem menorzinha, esta igreja, que também tinha seus pecados, tinha homens orgulhosos lá, mas era uma igreja que ofertava bem para com o missionário. Veja então como o Senhor Jesus ensinou acerca do sustento dos seus obreiros. Diz assim em Mateus capítulo 10, versículo 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E lá em Lucas, capítulo 10, versículo 7, diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Então Jesus está dizendo, você está pregando o evangelho, isso ele ensinando os apóstolos, os discípulos, os 70. Se você está pregando o evangelho, então você é digno de ter o seu alimento, o seu sustento. Então quando você chegar numa casa, receba aquele alimento. Só que Jesus, sabendo que os 70 são pecadores, né? Jesus disse, olha, você chega numa casa, se a comida for ruim, não mude de casa para pegar uma comida melhor. Coma da comida daquela casa. Sendo ruim, sendo boa, sendo muito, sendo pouca, parou naquela casa, te oferecer a comida, come lá. Então Jesus apresenta o princípio. O missionário deve viver do seu sustento. Aquele que prega o evangelho, ele está trabalhando. E na nossa mente, às vezes, parece que não, né? Mas o missionário, com certeza, está trabalhando e muito. Volte aí para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Paulo diz assim, ele fala de exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo disse, eu podia exigir, mas não vou. Não vou, porque eu entendo que vocês estão ainda crescendo na fé, se desapegando de muitas coisas. Então, Paulo no versículo 8 explica o que é esse amor de mãe que ele tem pelos Tessalonicenses. Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de Deus. Então, o missionário, ele está pronto para oferecer a própria vida pela obra do Senhor. E ele fez isso. Quando ele deixou sua profissão, quando ele deixou certos luxos, uma carreira promissora, para se dedicar
exclusivamente a obra do Senhor. Lembrando, todos nós somos missionários no sentido de que proclamamos o evangelho aos perdidos. Mas o Senhor, por algum motivo que está na mente do Senhor, não quis nos chamar especificamente para viver disso. Porque certamente, se Deus tivesse nos chamado, nós não teríamos como dizer não. Nós iríamos, não porque somos bons, mas porque quando Deus chama, não tem quem consiga dizer, não vou. Você tem que ir, e vai para esse ministério especial e específico. E Paulo está dizendo, podia exigir de vós, mas como uma mãe que dá a vida pelo seu filho, eu, Paulo e a minha equipe, vamos dar a vida pela igreja. E aí entra o verso 9. Por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Veja que Paulo chegou ao ponto que ele disse, não vou viver às custas de nenhum de vocês, vou trabalhar noite e dia e pregar o evangelho. E o evangelho foi pregado. Quem perdeu? A igreja de Tessalônica. Porque não foi útil na obra do Senhor neste quesito. E o missionário teve que ter um trabalho dobrado. Porque Paulo, a profissão dele era ser fazedor de tendas, como nós vimos até no estudo dos casais. Priscila e Áquila foi quem muito ajudaram Paulo no serviço de fazer tendas e o acolheram em muitos momentos. Então Paulo tinha que fazer as tendas, trabalho manual, trabalho que gasta tempo, tinha que vender as tendas e depois tinha que pregar o evangelho, plantar a igreja, treinar discípulos. Lá em Éfeso, ele criou uma escola, lá em Atos 19, uma escola para treinar obreiros. Passou cerca de 2 anos na escola de um homem chamado Tirano, treinando missionários. Um desses missionários provavelmente foi Epáfras, ou Epafrodito, que foi o provável fundador da igreja de Colossos e da igreja de Hierápolis, que nós não temos muito relato dela na Escritura. Então, Paulo tinha um trabalho muito intenso, não só de plantar a igreja, como de treinar discípulos, como de enviar cartas, como de visitar as igrejas. Então, a vida dele era muito cheia e, obviamente, ele precisava de recursos. O missionário não queria viver às custas dos tessalonicenses. Por quê? Porque estes irmãos não queriam, de modo generoso e amoroso, investir financeiramente no sustento dele. Então ele diz, pois eu vou trabalhar. Isso é um prejuízo até para a igreja. Por quê? Porque é missão da igreja sustentar missionários, enviar missionários e orar pelos missionários. É missão da igreja também pregar o evangelho aqui na nossa cidade, mas também apoiar os que estão distantes. Quando ficou difícil viver em Tessalônica e quando o negócio apertou, quem foi que ajudou Paulo? Filipenses 4,16 diz, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E lembre que a oferta hoje é muito simples, né? Você coloca a oferta para o missionário no envelope do coração missionário. Na próxima semana, a irmã Gessina e os seus colaboradores estão enviando para a conta do missionário. E na próxima semana mesmo, está lá o valor na conta do missionário. E ele vai poder sustentar a sua família, né? Vai poder ter o seu sustento. Na época de Paulo era diferente. Talvez demorasse meses para o sustento chegar. Demorava muito tempo. Então, naquela época também haviam missionários que tinham a função só de levar e trazer o sustento, que foi o caso em um certo momento de Tito e de Timóteo, ajudando Paulo nas ofertas para os irmãos pobres da Judeia. Os irmãos de Jerusalém estavam passando por uma crise grande, talvez até fome, e aí as igrejas da Ásia, da Grécia, circunvizinhas, estavam se juntando para mandar suprimentos para a igreja de Jerusalém. E então alguns missionários tinham essa função de viajar transportando os alimentos, porque hoje é fácil, mas naquela época era muito complicado. Perceba então que nesta segunda consideração, a postura do missionário diante do seu sustento é servir a igreja por amor. Ele se doa para servir ao Senhor
a sua igreja e para a plantação de outras igrejas. Se a igreja diz, não vamos poder sustentar, o missionário vai continuar no serviço de Deus. E Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Eu acho que a igreja é quem perde, por não participar desse privilégio. Perdão. E a última consideração é a postura da igreja diante do sustento do missionário. Como é que nós nos colocamos? E a ideia é que sustentar o missionário é operacionalizar a obra de Deus. É um privilégio e é tornar operacional a obra do Senhor. Porque sem o sustento fica difícil a vida do missionário. Ele vai investir mais tempo no trabalho, obviamente para sustentar a sua família, e o tempo para investir na plantação de igreja diminui. Olha aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E aqui, em 2 Tessalonicenses 3, 6, nós vamos perceber a postura da igreja de Tessalônica com relação ao sustento do missionário. Obviamente, como exemplo para nós, exemplo de como não fazer. Lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Quando nós lemos esse versículo isoladamente, quando nós observamos se a parte de todo irmão que ande desordenadamente, e é Paulo que está escrevendo isso, e ele ordena como apóstolo, veja a autoridade dele, ele ordena como apóstolo, não ande com o irmão que anda desordenadamente. Quem é esse irmão? Lendo o versículo isolado, nós podemos pensar que esse irmão, ele é um irmão que está envolvido com adultérios, é um irmão que está envolvido com prostituições, é um irmão que está envolvido com vícios, bebedeiras, vários tipos de pecados. Mas não. O pecado desse irmão é exatamente desses irmãos que andam desordenadamente, é o pecado de não querer trabalhar. Esse era o problema de andar desordenadamente aqui. Eram irmãos que não queriam trabalhar para ganhar o seu sustento. Olha o que diz o verso 7. 2 Tessalonicenses 3, 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Que tipo de desordem é essa? Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Repete o versículo lá de 1 Tessalonicenses capítulo 2. E o verso 9, 2 Tessalonicenses 3, 9. Não porque não tivéssemos esse direito, o direito de ser sustentado pela igreja, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. O problema daqueles irmãos de Tessalônica é que eles não queriam trabalhar. Como não trabalhavam, eles não tinham dinheiro para viver, não tinham sustento. Como eles não tinham sustento, eles também não sustentavam os missionários. Você sabe por que esses irmãos não queriam trabalhar? Em um certo sentido, por preguiça. Mas também porque eles ou passaram a entender uma doutrina errada, ou porque quiseram entender uma doutrina errada para justificar a sua preguiça. Que doutrina? A doutrina da volta de Cristo. Paulo disse que Cristo ia voltar e estava próximo. Então os tessalonicenses disseram, bem, já que Jesus vai voltar e está perto, para que trabalhar? Para que se cansar? Para que se esforçar? Vamos deixar de trabalhar. Vamos ficar aqui deitado na rede. Nem tinha rede naquela época, só imaginando aqui. Vamos ficar aqui deitados na rede, relaxando. Jesus vai voltar. Então não precisa eu trabalhar. Mas veja, um entendimento doutrinário errado levou a um problema seríssimo, missionário, para a plantação de igreja. E esses irmãos não tinham como sustentar o missionário. Por isso que Paulo diz, se aparte do irmão que anda desordenadamente. Porque esse irmão que não trabalha, não sustenta a sua família, e não tem dinheiro para enviar para o missionário, ele anda desordenadamente.
Veja como isso é sério. Tão sério que quando nós lemos esse versículo fora do contexto, o andar desordenado, nós pensamos logo nos pecados de ordem sexual, pensamos logo nos pecados do vício, né? Um pecado assim que nós entendemos terrível. Todo pecado é terrível, mas tem uns que nós não achamos tão terríveis. Como, por exemplo, a mentira. Às vezes uma mentirinha ali não é tão terrível. A oferta para o missionário não é tão terrível. Deixar de ofertar ao missionário não parece tão terrível. É por isso que ao ler esse versículo, se não lermos o capítulo todo, nunca nós íamos ligar o deixar de ofertar ao missionário com o irmão que anda desordenadamente, com a desordem desse irmão, ao ponto do apóstolo dizer, não ande com ele. Ele não é uma boa influência para você, porque ele não sustenta o missionário, porque ele não tem dinheiro, porque ele não trabalha, porque vive na preguiça, porque interpreta errado uma doutrina. Por isso que em 1 Tessalonicenses, Paulo dá muita ênfase ao aspecto escatológico da volta de Cristo, e em 2 Tessalonicenses também. São duas epístolas onde é muito focado Paulo explicando o aspecto da volta de Cristo da maneira correta, para que os irmãos de Tessalônica se arrependam do seu pecado e voltem a trabalhar e a sustentar o missionário. E veja como uma doutrina errada causa tanto problema. Não é o nosso caso. O nosso problema não é escatológico, mas é outro. Mas antes de dizer o nosso problema, observe o verso 10, 2 Tessalonicenses 3:10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse é o princípio. Quem não trabalha, não coma. Só come quem trabalha. E é um princípio até difícil de aplicar nas nossas famílias, né? Em alguns momentos, né? Então, se eu tenho os filhos, nessa época os filhos deveriam trabalhar, se eles quisessem comer. Hoje nós não fazemos isso, até porque é complicado. Mas pelo menos eles têm que estudar. Mas pelo menos eles têm que ter alguma atividade de ajuda. Eles não podem simplesmente não fazer nada. Eles têm que ter algo útil e produtivo em suas vidas. Não pode ser um filho que passa o dia todo passeando, gastando o dinheiro dos pais sem fazer nada. E, obviamente, isso é para os jovens, né? Você, em um certo sentido, vai trabalhar. O trabalho dos jovens, de modo geral, na nossa cultura, é o estudo. Então, quando o jovem está estudando, obviamente, ele está trabalhando. É um trabalho que ele não ganha, ele paga, mas é um trabalho, né? E ele está trabalhando e se empenhando para ter a sua profissão. Então, no verso 11, o apóstolo diz: pois de fato, segundo Tessalonicenses 3:11, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Óbvio, se a pessoa não trabalha, ela fica ociosa. Quando fica ociosa, ela vai procurar o que fazer. O que é que pecador, sem ter o que fazer, procura para fazer? Falar da vida dos outros. Vai falar da vida dos outros. Então, você vê como uma doutrina errada causa uma série de problemas. A não oferta para o missionário consequentemente, sofre e ainda vão ficar falando da vida dos outros. E aí cria um problema de comunhão dentro da própria igreja. Paulo estava preocupado com isso, e isso era o andar desordenadamente. Não ter responsabilidade com o seu trabalho, com a sua família até. Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Este era o objetivo do trabalho, como o seu próprio pão, e pensando no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, tenham como sustentar o missionário. A nossa ótica de captação de recursos, ela foi deturpada pelas filosofias ateístas que nós aprendemos na escola desde o infantil 1. Para nós, ganhar dinheiro é para ser feliz. Na Bíblia, ganhar dinheiro é para honrar e glorificar a Deus. Não somente com o sustento do missionário, não.
mas de várias outras formas. O sustento da família é uma forma de glorificar a Deus. Mas também, olha que pensamento diferente do nosso. Vou ler aqui um versículo. Talvez você se assuste. Está na Bíblia. Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Olha o princípio. Por que eu tenho que ter dinheiro? Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para quê? Para que tenham com que acudir ao necessitado. Percebe o princípio? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que deixar de roubar. Você que é ladrão, pare de roubar. Trabalhe, faça o que é correto com as suas mãos. Para ter dinheiro. Para quê? Para acudir o necessitado. Olha o princípio bíblico. Por que eu tenho que ter dinheiro? Até ter uma reserva. Para acudir um irmão necessitado. Não é para ser feliz. Óbvio, nós vimos em em Eclesiastes, que eu posso desfrutar, faz parte da minha porção na terra, desfrutar do dinheiro que Deus me dá com a minha esposa, com a minha família, num almoço, num passeio, com os irmãos da igreja. Isso não é pecado. Também faz parte do dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho. É lícito, é digno do Senhor. Mas não é só isso. Eu também devo ter dinheiro para acudir o necessitado. Eu também devo ter dinheiro para sustentar o missionário. Não é o necessitado aqui, mas acaba se tornando por falta de auxílio. Esse versículo não está falando do missionário, ele está falando do necessitado. Mas eu estou querendo mostrar como a nossa aplicação financeira deve ser dirigida. Não é só para gastar com o que nós queremos. E eu falei há pouco tempo, que o pecado desses irmãos de Tessalônica foi fruto de uma interpretação errada da volta de Cristo. Já que Cristo vai voltar logo, vamos parar de trabalhar. Mas nós agimos diferente. Nosso problema não é escatológico. Nosso problema é mais prático. Nós trabalhamos para usufruir do nosso dinheiro. E usamos o dinheiro que é de Deus e que Ele nos deixa administrar, é de Deus, e Ele nos deixa administrar para suprir os nossos sonhos financeiros, capitalistas. Aí está o nosso pecado. E aí a igreja, às vezes, não tem condição. Quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição, estou falando do caixa da igreja. Estou falando de nós, comunidade, igreja. Deixamos de ter condição para investir no missionário, mas temos condição para investir, às vezes, até em algo que nós nem vamos usar, no nosso próprio luxo, na nossa própria boa vida. E aí, obviamente, é cada um com Deus. Você vai se examinar e vai ver se você tem amado a obra do Senhor. Se você tem investido na vida dos missionários. Não é se você tem investido numa campanha para a reforma da igreja, não. Não é se você tem investido numa construção X, não. Não é se você tem investido em outra campanha qualquer, não. Mas é se você tem investido especificamente no sustento do missionário, na plantação de uma igreja que está surgindo ali. Olha, quando uma igreja surge num lugar, o evangelho é pregado, pensando numa perspectiva humana. Drogados se convertem. Eu tenho um aluno que está se formando esse ano no seminário, ele foi um dos traficantes de cocaína em Horizonte. Está se formando, vai ser um pastor. O evangelho atingiu aquele jovem de uma maneira tão profunda que ele abandonou. E os anos que ele teve de uso de droga não afetaram a sua cognição. Ele é um dos excelentes alunos. Tem uma memória muito boa e consegue fazer muito bem a exposição da palavra de Deus. Quando um evangelho chega numa localidade, é a luz. É a luz chegando ali. Casais com problemas voltam a se amar. Filhos rebeldes passam a respeitar seus pais. É o evangelho. É a palavra de Deus sendo pregada. Transformou as nossas vidas. A minha, pelo menos. Acredito que a dos irmãos também. Porque um missionário chegou aqui. Não é não? Nós temos que investir para que esses missionários cheguem em outras localidades também. Veja então como é importante a igreja investir no sustento dos missionários. Manter missionários foi um problema antigo, sempre foi um problema difícil. Segundo os Coríntios 11, versículo 7, Paulo diz:
Segundo os Coríntios 11:7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Paulo dizendo aos coríntios. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesar a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, da igreja de Filipe, capital da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. E o versículo 11. Por que razão? E por que não vos amo? É porque não vos amo? Deus o sabe. E o verso 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Como eu disse, a igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja cosmopolita, uma igreja que tinha recursos. Mas quem sustentou o apóstolo lá foi a pequena igreja de Filipos, que tinha seus pecados também, mas que nesse quesito estava em dias com o Senhor, sustentando os missionários. Devemos suprir o necessário para os missionários. Assim como o apóstolo Paulo não teve muitas igrejas que o apoiassem e que passou por muitas dificuldades e privações, hoje a história não mudou. Os missionários têm poucas igrejas que o sustento ainda é muito curto e ainda passam por privações. Devemos suprir o necessário para os missionários. A natureza do serviço deles, dos missionários, é a glória de Deus. Se a igreja não ofertar, quer seja essa, quer seja outra, eles vão continuar na missão. E vão se virar para a honra e glória de Deus. A postura do missionário diante do seu sustento é o sacrifício. É tratar aquela igreja que ele planta e as igrejas como a mãe trata o seu filho, se sacrificando por eles. E a postura da igreja diante do sustento missionário é estar pronta para fazer o máximo, ou como diz Paulo dizendo para os filipenses, acerca dos filipenses, dizendo que eles faziam acima das suas possibilidades. Sei que não é fácil. Sei que sempre quando se fala do sustento dos missionários é um assunto mais complexo. Mas esta é a verdade na Escritura. E em casa você releia todos esses textos e você vai perceber que esta é a verdade. Nosso grande problema hoje da igreja moderna é o consumismo. Gastamos muito com muitas coisas que nem precisávamos ter. Só pelo prazer de possuir, só pelo desejo de sentir alegria ao ter um objeto. E às vezes até jogamos no canto e nem usamos mais. E os missionários, necessitando do sustento, do nosso cuidado, infelizmente, deixam de ter uma vida mais tranquila, mas ainda assim, apesar das dificuldades, eles estão firmes e continuam pregando o evangelho. Todas as igrejas, nós como igreja, sempre precisamos melhorar. Como eu disse no início, nós temos a igreja investe do caixa para os missionários, cerca de 25 missionários. É uma despesa fixa que, apesar de condição financeira difícil, que todos têm passado hoje em dia, está sendo mantida e a nossa oração é que aumente. O bazar missionário e a oferta de fé do coração missionário. Mas, apesar disso, ainda é pouco. Sempre é necessário termos condição de poder sustentar esses irmãos que estão pregando o reino de Deus, a salvação no nome do Senhor Jesus, em locais que nós não podemos ir. Paulo exortou a igreja de Tessalônica, que por um ensino errado, uma doutrina errada, não estava honrando o seu compromisso com os missionários. Não é o nosso caso, estamos sustentando, mas ainda é pouco. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude. Pai, muito obrigado pela bênção de hoje, nessa noite de lembrarmos de missões, que o Senhor nos ajude a termos corações generosos, liberais, no sentido de ofertar para o sustento de tantas famílias de missionários que estão no nosso estado, no Brasil e no outro continente. Ajuda-nos a ter visão
Nosso coração é por demais duro. Temos muita facilidade, Senhor, de gastar com tantas coisas para o nosso próprio luxo. Esquecemos de investir na obra missionária. Nos dá um coração generoso, piedoso, que vai manter a obra de plantação de igrejas e do sustento dos missionários. Pedimos esta graça nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.